Olá amigos, boa tarde e noite a todos, bem-vindos a mais esse nosso encontro de oração, de fé, nosso momento de Maria, que a nossa Casa MAP promove todos os dias para que possamos aurir força junto ao Pai e aumentarmos também a nossa fraternidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, foi aberto hoje no capítulo 24, Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, no item 13, Coragem da fé. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me negar diante dos homens, eu o renegarei também diante de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Se alguém se envergonha de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele também, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas capítulo 9, versículo 26. Nos fala Kardec, a coragem de manifestar opinião própria sempre foi estimada entre os homens, pois há mérito em enfrentar os perigos, as perseguições, as contradições e até mesmo as simples ironias aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente as ideias que não são as de todos. Nisto, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das dificuldades de defender a sua opinião ou de renegá-la, mas há casos em que isto equivale a uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Jesus destaca essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, ao dizer que, se alguém se envergonha de suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que o tiver renegado, que aquele que o confessar diante dos homens, ele o reconhecerá diante do Pai que está nos céus. Em outras palavras, aqueles que tiverem medo de se confessar discípulos da verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Perderão, assim, a vantagem da fé, porque é uma fé egoísta, que guardam para si mesmos, mas que escondem com medo que lhes acarrete prejuízo nesse mundo, ao passo que, ao colocar a verdade acima dos seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo seu futuro e dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que sua doutrina é o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. É a eles, portanto, que também se dirigem essas palavras do Cristo. Semeiem na terra o que colherão na vida espiritual. Lá receberão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Sempre a gente deve ter em conta que não pode ler o Evangelho ou os textos bíblicos do Antigo Testamento e outros do Novo Testamento se atendo exclusivamente às palavras, e por várias razões. Uma delas são traduções. É preciso que a gente tenha em conta que há diferentes traduções, né? Os tempos também dessas traduções são diferentes. E Jesus, sendo atemporal, falando a todos nós em todos os tempos, mas ele usa os costumes da época, porque naquela época, há mais de 2000 anos atrás, nós, a humanidade, éramos ainda muito mais ignorantes do que somos hoje. Ele diz que não veio destruir a lei, mas dar cumprimento à lei. Então tenhamos presente que naquela época a lei mosaica, né, era uma lei impositiva, apropriada àquele tempo. E essa lei, a lei humana, a lei dos homens, ela vai mudando à medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos crescendo. Porém, as leis de Deus são perfeitas, são sábias, são imutáveis. E aqui ele nos fala da lei do amor, né? Da coragem e da fé.
E no fim ele diz que assim será com os adeptos do Espiritismo. E aqui a gente convida a uma reflexão de cada um de nós, porque essas reflexões são sempre individuais. A gente apenas pinça alguns pontos que nos vêm, né? A gente sempre faz uma oração antes de começar o trabalho e a gente é sempre auxiliado. Mas é um ponto, uma reflexão. O importante é o que está dito no Evangelho. São Francisco de Assis exemplificava isso, né, na sua vida, e quando ele dizia que a gente deve evangelizar sempre, se preciso, usando palavras. Essa é a coragem da fé. E vamos tomar o patrono da nossa casa, o querido Francisco de Assis, como exemplificação disso. Jesus é o co-criador do nosso planeta, né? Mas Francisco de Assis é um espírito que veio já antes, né, pelo que nos diz na obra de Joana de Ângeles, ele viveu como João, né, o primo de Jesus, e já naquela época ele se dedicava ao trabalho de divulgar, através da sua própria vida, a mensagem de Jesus. Mas reencarna em 1200 e pouco para nos esclarecer. E quando ele diz que é preciso evangelizar sempre, se preciso usar palavras, ele está nos dizendo o que ele fez na sua vida, desde o momento da sua conversão. Ele exemplificou, ele viveu o Evangelho. É talvez o maior de todos os exemplos que nós temos na humanidade de alguém que viveu intensamente o Evangelho. Ele morreu aos 40 e poucos anos, ainda jovem, e até hoje ele é uma referência para nós, como vivência do Evangelho. Essa é a coragem da fé. A coragem que ele teve de enfrentar tudo. Seu pai, de origem rica, né? Tinha tudo materialmente falando. Ele deixa tudo para viver o Evangelho. Tudo. E naquele tempo ele enfrenta, inclusive, o poder material da igreja. Ele não era bem visto pela igreja, porque a igreja naquela fase vivia no fausto, dando muito valor ao poder econômico. Tanto que é difícil ele ser recebido pelo Papa para fundar a sua ordem, mas ele provoca uma verdadeira revolução na história da humanidade. E essa revolução ele promove vivendo o amor, ele promove vivendo a coragem da fé. Quantas vezes, por N razões, nós nos omitimos, nós deixamos passar uma série de valores morais e as coisas vão acontecendo nesse mundo e a gente vai deixando. Então, quando Kardec diz aqui que Jesus destaca essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, ao dizer que se alguém se envergonha de suas palavras, ele se envergonhará também dele, ele não está dizendo que Jesus vai se vingar da gente. Ele está falando de lei de causa e efeito, que nós atraímos nessa vida aquilo que vamos colher na próxima, assim como estamos colhendo hoje tudo aquilo que ao longo das nossas vidas pretéritas nós viemos plantando. Então é um capítulo, é um item que dá muito para a gente pensar. O começo do capítulo, né? Desse capítulo 24, que é a candeia debaixo do alqueire, porque Jesus fala por parábolas que começa: não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 15. Essa luz é a luz podemos trazer para a doutrina espírita, é a luz da doutrina espírita. Vamos vivê-la e não ficar apenas guardando para nós um conhecimento que, se não for posto em prática, nós teremos perdido a grande oportunidade que é essa encarnação. Então pensemos nisso nessa semana, pensemos quanto essa luz que nós recebemos da doutrina espírita, que nos explica, nos clarifica o Evangelho, o quanto nós vivemos e pomos em prática, o quanto de luz nós estamos sendo, ou estamos escondidos embaixo da cama, escondendo essa luz com medo,
com vergonha, com amor próprio por acomodação. Fica essa reflexão para nós. Graças a Deus. Hoje nós vamos ler Tempo para Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano, irmã Germana, psicografado por Celi Durão, durante trabalho no MAP. Orgulho. Hoje quero lhe falar sobre o orgulho. Não daquele orgulho que sentimos quando finalizamos uma empreitada. Não daquele orgulho que sentimos dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos amigos, quando eles se destacam ou se revelam em suas ações. O orgulho que me refiro é daquele em que não somos capazes de mudar só porque dissemos que sim ou que não. O orgulho que não nos deixa dizer que erramos e que não somos capazes de pedir perdão. O orgulho de não querermos revelar nossa mesquinharia, nossos pensamentos mais inferiores. A humildade seguiu os passos de São Francisco de Assis e elevou-o até os pés do Senhor. Amou os homens, os animais, as florestas, a terra, a chuva, as flores, o céu, as estrelas. Conduziu sua vida com serenidade e soube aproveitar a visão que tinha das coisas terrenas, transformando-as em luz. Essa luz inundou e inunda a todos. Graças a Deus, nós, da Falange de São Francisco, difundimos os seus ensinamentos e que se pautam sempre na humildade dos grandes. Deus abençoe a todos. Fique na paz de Jesus e de São Francisco de Assis. Que assim seja, graças a Deus. Dia a dia, seguindo em frente, encarando os obstáculos que se apresentam diante de nós, sempre com esperança, com muita fé, com gratidão em nossos corações, por sabermos que não estamos sozinhos na nossa caminhada, que nossa doce Mãe está sempre com os braços abertos para acolher-nos em seu colo e no seu manto sagrado de luz, trazendo a esperança, o alento, a certeza de dias melhores. Chegou o momento de entrarmos em sintonia com nossa amada Mãe, que já nos aguarda, como sempre, com seu amor incondicional. Graças a Deus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão, Mãe, por mais esse momento de paz, de luz, de alento, trazido aos nossos corações, para que possamos nos fortalecer e seguir em frente, na esperança de dias melhores que com certeza chegarão. Obrigada, Mãe, por estares sempre atenta a todas as nossas necessidades, trazendo o alento necessário aos corações sofridos, ajudando-nos a seguir em frente na nossa jornada terrena. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos, mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então, ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude, para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama que você é capaz de amar a outrem, porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas e a tornar-se a tolerância, a compreensão, a fraternidade. Por fim, o amor. O amor é a alma da vida. Paz e bem, paz e luz, paz, muita